A estrutura do poder, a estrutura decisória é ainda das mesmas pessoas, estereótipo daqueles que são pouco empáticos com o lado social, pouco conhecedores da questão ambiental. Não é natural para essas pessoas incorporarem essas questões, ainda o foco é muito no individual, não no coletivo. A gente precisa desmontar esse ESG celebratório e partir para um capítulo diferente de um ESG mais crítico, exigindo das empresas e dos seus stakeholders uma postura proporcional ao tamanho dos problemas. ESG é um dos assuntos do momento, dentro e fora das organizações, e vários campos se relacionam com essa prática. Um deles é a economia, mais especificamente, os fundos de investimento. Números de rentabilidade já não são suficientes para convencer investidores e é aí que entram os fundos ESG, aqueles relacionados às preocupações ambientais, sociais e de governança das empresas. Mas vamos deixar para o nosso convidado falar mais sobre eles, né? Olha só, segundo a 6ª pesquisa global com investidores institucionais da consultoria internacional Ernst Young, 90% de grandes gestores respondem que diretrizes ESG devem ser levadas em conta na tomada de decisão. Outro dado relevante é em que 3/4 de investidores, 74% de investidores, se tornaram desde a pandemia mais propensos a desinvestir em caso de baixo desempenho ESG. Essa é uma prévia do que eu, Ricardo Salles e o João vamos conversar com o nosso convidado de hoje. Entra aí, João, bem-vindo! Oi, Rick, oi, ouvinte. Eu sou o João Torres e esse é o 6º episódio do ABC do ESG, temporada inédita do Diversitalk, para apoiar quem nos ouve a construir repertório sobre o que é ESG e como os temas se conectam diretamente com diversidade e inclusão. Quem nos acompanha hoje é o Fábio Alperovitch. O Fábio fundou em 1993 a Fama Investimentos, onde é responsável pela gestão de fundos de ação de empresas brasileiras focado em companhias aderentes às boas práticas ESG. A Fama Investimentos é certificada como empresa B. No terceiro setor, é diretor do Instituto Fama, do Instituto Brasil-Israel, do Instituto Totós da Teté, conselheiro da WWF Brasil, do Pacto pela Equidade Racial, do Life Institute e do Capitalismo Consciente Brasil. Ele foi membro do Conselho de Administração de diversas companhias de capital aberto e possui a certificação CFA. Seja bem-vindo, Fábio. Oba, salve, tudo bem? Obrigado, João. Obrigado, Rick, pelo convite. Vai ser ótimo bater um papo aí com vocês sobre um tema que ficou esquecido dentro do mercado corporativo e financeiro por tantas e tantas décadas. É uma honra ter você aqui com a gente. As instituições financeiras devem identificar esses fundos com o objetivo de investimentos 100% sustentáveis. Eles levam esse sufixo IS de investimento sustentável no nome e nenhum investimento pode comprometê-lo. Porém, apesar dos avanços e interesses, os desafios são inúmeros e todas as partes interessadas estão ainda aprendendo como elas podem incluir novos aspectos para análise e uma gestão além do lucro. É com esse cenário que partimos para o nosso episódio. Vamos juntos e juntas! Vamos embora então. Ô Fábio, a gente queria, para começar, ouvir um pouco da sua trajetória profissional. Você fundou a Fama em 1993, portanto a empresa está aí para fazer 30 anos no ano que vem, como uma das pioneiras nessa abordagem de investimentos com um olhar sócio e ambientalmente responsável. Conta pra gente um pouquinho dessa sua jornada, como é que você iniciou sua carreira no mercado financeiro e que estalo foi esse que deu ali em você há quase 30 anos de começar a se aproximar desses temas que são tão relevantes e que hoje conquistaram um espaço grande? Obrigado pela pergunta, acho ela super importante. Apesar de a gente estar falando só de um momento de uma tomada de decisão minha lá atrás, mas esse foi minha estreia no mercado financeiro. Eu não vim do mercado financeiro. Na verdade, quando eu fundei a Fama junto com o meu sócio, Maurício Levi, nós dois éramos estudantes do curso de administração de empresas. A gente não tinha se formado ainda. Então, a gente estava no último ano da faculdade e decidimos
sair da multinacional onde a gente fazia estágio, que não tem absolutamente nada a ver com o mercado financeiro, para poder fundar essa empresa. E nenhum de nós achava que essa seria a nossa trajetória profissional em definitivo. Aquela seria, talvez, uma atividade que ia durar algum tempo, pós-faculdade, entre aspas, como se fosse uma farra. Esse entre aspas é porque a gente sempre levou isso a sério, mas era para ser algo, enfim, temporário, até que a gente ingressasse na carreira em algum banco, alguma instituição. Não era para ser, a gente não tinha planos para que esse fosse o nosso futuro. Então, o nosso ingresso no mercado financeiro se deu de uma maneira meio desajeitada, porque isso não, enfim, a gente não tinha alguma experiência prévia e nem achava que essa seria o nosso destino final. Em relação a esse estalo que você, não sei exatamente qual termo que você utilizou, isso nunca aconteceu, na verdade. Isso para a gente foi um processo natural. Não é que a gente estava sentado numa mesa planejando e falando, poxa, vamos aqui, a gente pode abrir fundos com uma determinada característica, com outra filosofia, etc. E a gente não conseguiria ser diferente. Seria impossível a gente investir em fundos que não fossem, em empresas que não fossem éticas. Impossível, não tem como. Dentro da minha natureza, dentro da natureza do Maurício, era algo que era natural que a gente decidisse dessa forma. Então, essa não foi uma decisão pensada. Essa simplesmente é uma decisão que espelha a nossa maneira de ser nas nossas vidas como indivíduos. Muito bacana, obrigado por compartilhar com a gente. Fábio, quando a gente procura informações sobre os fundos ESG, uma pergunta que sempre aparece é a seguinte: é possível fazer meu dinheiro render e, de quebra, investir em empresas preocupadas com o meio ambiente e com a sociedade? Muitas vezes se tem, né, esse tipo de questionamento, ainda mais agora, que muitas pessoas estão despertando para a importância desses assuntos. Entre ganhar dinheiro e apoiar para a construção de um mundo melhor, é possível ficar com os dois? Vamos aproveitar essa pergunta aqui para falar então para os nossos ouvintes também o que são esses fundos ESG e o que você leva em consideração na hora de tomar a decisão pelo investimento ou não numa organização. Quando esse debate ESG surge no Brasil, ele surge justamente com essa dicotomia falaciosa, que é o que você colocou aqui. Como se os investimentos ou as empresas tivessem dois caminhos. Ou eu serei responsável ou eu serei rentável. Isso não existe. É exatamente o contrário. As empresas responsáveis tendem a ser mais longevas, mais rentáveis, tomam menos riscos, atraem as melhores pessoas, retêm os talentos e assim sucessivamente. Então, tornam-se empresas melhores. Por alguma razão, eu não sou antropólogo, mas por alguma razão, o brasileiro, ao entender que ESG tratava também sobre questões ambientais e questões sociais, colocou no seu modelo mental uma dúvida, falou, bom, esses assuntos eu trato na minha cabeça de filantropia. Portanto, quando o investimento está incorporando esse olhar, provavelmente esse investimento não terá retorno financeiro, o que é falacioso. Existem uma série de estudos acadêmicos, científicos, que mostram exatamente o contrário, mas eu gosto muito de citar um especificamente, que enfim, todos que acompanham um pouquinho esse mundo conhecem um professor que é uma referência em Harvard chamado Robert Eccles, mais conhecido como Bob Eccles, e ele fez um estudo muito interessante. O que ele fez? Em 1993, por coincidência, ele pega 180 empresas nos Estados Unidos e faz 90 pares. Então, exatamente do mesmo setor. Esses pares eram uma empresa sustentável e uma empresa não sustentável. E o mercado americano é super bacana, porque como tem muita profundidade em muitas empresas, você pode fazer muitos estudos e aqui a gente infelizmente não consegue. Mas enfim, colocou 90 segmentos diferentes e empresas sustentáveis versus empresas não sustentáveis. E analisou o desempenho operacional dessas empresas por 18 anos. Eu não estou falando de 18 meses, nem 18 anos, é um tempo mais do que suficiente. E a conclusão que ele chega é uma conclusão que nitidamente as empresas mais responsáveis, as empresas mais sustentáveis,
davam mais retorno e corriam menos risco. Inclusive, ele faz um apontamento no relatório, na conclusão, dizendo que as empresas ligadas a bens de consumo tiveram uma diferença de performance operacional ainda maior, querendo dizer que, como são empresas de bens de consumo, o público consumidor dá valor para essas coisas. Só tem um ponto nesse estudo que vale a pena comentar, adicional. E como eu falei, o estudo começa em 93, termina em 2010, são 18 anos. Em 2010 não se falava sobre ESG. Em 2010, carbono não era precificado. Em 2010, a gente não tinha a geração Z, que era totalmente aderente a essas questões. Então, hipoteticamente, se a gente repetir esse estudo a partir de hoje, muito provavelmente o resultado será ainda mais acentuado. Então, eu posso dizer com muita tranquilidade que ESG é um framework, né, um protocolo para a identificação de empresas de maior qualidade, mais longevas, que correm menos riscos e muito provavelmente que darão mais retorno financeiro. Ô, Fábio, você estava trazendo esse estudo e eu estava fazendo uma reflexão aqui, né? Que algumas empresas elas já nascem socioambientalmente responsáveis e outras empresas estão nesse processo de adaptação para se tornarem cada dia mais responsáveis. Dos questionamentos que eu tenho me feito será que estamos caminhando na velocidade correta para a gente conseguir garantir os resultados dessa agenda? A gente nota a grande desigualdade que a gente vive, a desigualdade social, a gente nota os riscos ambientais que estamos correndo se a gente não acelerar essa pauta. A minha pergunta para você é muito nesse sentido. Existe um futuro sem responsabilidade socioambiental? Existe um futuro sem ESG? João, super boa e pertinente a sua pergunta, porque ela é paradoxal. Porque talvez o ESG, até tentar tomar um pouco de cuidado com o que eu vou falar para não ser mal interpretado, mas eu vou tentar explicar. Talvez o ESG atrapalhe essa agenda. Por quê? Porque na medida em que a gente não tinha praticamente nada, tinham pouquíssimas empresas que se preocupavam com isso. E agora a gente está num outro momento e tem empresas que estão se preocupando com isso. A tendência, especialmente do brasileiro, não só do brasileiro, mas especialmente do brasileiro, é ter um olhar celebratório. Então, a empresa faz alguma coisa, o público celebra, a mídia celebra, os investidores celebram, e a empresa entende, já fiz, eu não preciso fazer mais nada, eu já estou numa posição privilegiada do ponto de vista de respeito. E aí, o regulador, que eventualmente poderia estar se mexendo para que a gente tivesse, mais regulação em prol de questões ambientais, questões sociais, etc., também relaxa. Ele olha para as empresas e fala, isso está acontecendo, olha os fundos de investimento falando disso, olha as empresas falando daquilo, etc. e tal. Como as empresas fazem hoje muito pouco, é muito possível que a gente tenha um atraso nessa agenda, apesar da agenda existir. E que, eventualmente, se o ESG não tivesse aparecido, talvez a gente tivesse outras forças mais poderosas ainda, fazendo com que a gente convergisse para algo mais concreto. Então, a gente tem problemas urgentíssimos. Alguns são globais, como, por exemplo, a mudança climática, alguns são domésticos. A gente aqui no Brasil estamos recheados de problemas. 7º país mais desigual do mundo, os países mais racistas do mundo, os países mais homofóbicos do mundo, o segundo que mais mata em acidente de trabalho entre o G20, etc, etc, etc. Então, se por um lado ESG pode ser a solução, por outro lado o ESG pode ser justamente a falta de solução. Então a gente precisa desmontar esse ESG celebratório e partir para um capítulo diferente, de um ESG mais crítico, exigindo das empresas e dos seus stakeholders uma postura proporcional ao tamanho dos problemas. Muito bom. E aí, para pegar esse teu ponto, Fábio, e fazendo um link com o que você mesmo comentou, que é a questão regulatória, eu acho que a gente pode falar um pouco aqui sobre transparência, né? Porque existem muitas organizações celebrando nas redes sociais os seus feitos, mas quando a gente vai ali no detalhe, a gente sabe que nem sempre é exatamente daquele modo. E aí eu queria explorar contigo alguns pontos aqui. Nos últimos 5 anos, houve um crescimento de aproximadamente 50% no número de
fundos que se apresentam como sustentáveis. Mas essa transparência nem sempre ela é muito clara, embora tenha havido aí algumas mudanças recentes. Eu cito duas aqui. CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que atua aí como uma xerife do mercado financeiro, soltou uma orientação de que as empresas de capital aberto deveriam divulgar informações sobre representatividade racial, de gênero e por idade em todos os níveis da organização, da base até o conselho. Mais recentemente, a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, também abriu uma consulta pública sobre a questão de representatividade de mulheres e de outros grupos minorizados no conselho de administração. A iniciativa foi celebrada por alguns, ao mesmo tempo em que outros destacaram o fato dela não ser suficiente. Afinal de contas, conselhos costumam ter ali de 9 a 12 representantes e a gente estaria falando de 1 ou 2 pessoas de um grupo de diversidade no máximo. De todo modo, eu queria que você comentasse a entrada desse regulatório na agenda ESG, do mesmo modo como a gente tem algumas determinações do Bacen para a pauta ambiental, etc., e o impacto que isso tem no mercado, sobretudo quando a gente olha as empresas de capital aberto, ou seja, aquelas em que eu posso pegar ali uma parte do meu salário, se eu quiser, e comprar ação na bolsa, investir. É nítido que a transparência é fundamental, porque sem transparência não é possível haver cobrança. Mas também só a transparência ela é totalmente insuficiente. Se a gente não tiver um mercado consciente, organizado, com uma cultura ESG, aquela transparência pouco vale. Então, se existe um hall de investidores que ainda não entendeu que diversidade é bom porque empresas decidem melhor, porque atraem mais talentos e retêm mais talentos, não vai haver cobrança. Vai haver um check the boxes, alguém vai ali preencher um formulário e aquilo vai virar só um percentual. Tal empresa tem 10%, 15%, 38% e não fará a menor diferença na agenda de engajamento dos investidores com as empresas. Sim, transparência é fundamental, mas mais ainda é o aculturamento de um mercado que não liga para questões de direitos humanos e questões ambientais historicamente. Esse debate ele foi interditado no mercado financeiro durante muito tempo. Ele acaba de ser desinterditado. Isso não significa que ele está sendo feito adequadamente. Ele ainda é um debate reducionista, é um debate raso, é um debate cheio de estereótipos e preconceitos. E enquanto a gente não tiver um aculturamento decente, a transparência ela é pouco útil. Eu poderia talvez imaginar que o contrário seria melhor. Se a gente aculturasse o mercado e não tivesse transparência, o mercado pressionaria pela transparência de cada uma das empresas, porque seria inadmissível não ter esses dados. A transparência sem a cultura, ela é frágil. Então, claro que eu não estou criticando as normativas que em prol da transparência, mas a gente não pode ficar feliz só com elas. É muito possível que empresas, por exemplo, essa nova normativa da B3 que está em audiência pública, basicamente ela tem o conceito do aplique ou explique. Então, empresas elas podem ter um conselho zero diverso, né, só de homens brancos héteros, e explicar por que fizeram isso. Se o público investidor não vir vantagem na diversidade, não se incomodará com as explicações vagas e criativas vindas das empresas. Então, isso pouco ajudará se a gente não tiver, de fato, um mercado educado nesse sentido. Ô, Fábio, eu queria pegar esse gancho que você trouxe da cultura ESG, né? A gente sabe que a responsabilidade pela criação e fomento de uma cultura ESG é muito dos tomadores de decisão, né? Que grande parte estão concentrados na liderança das organizações. Muitas vezes a gente vê algumas lideranças de organizações tratando algumas dessas pautas, como é o caso de diversidade e inclusão, da seguinte maneira: aqui está a minha pauta de negócios.
em alguns momentos, quando eu tiver tempo, eu vou tratar esse detalhe da pauta de diversidade e inclusão. E a gente tem até alguns questionamentos que, na nossa perspectiva, são muito profundos aqui dentro da Mais Diversidade, que é, será que as empresas deveriam ter uma estratégia de diversidade e inclusão separada da estratégia de negócio? Ou será que esses temas deveriam estar necessariamente diretamente conectados com a estratégia de negócios? E a minha pergunta para você vai muito nesse sentido. Eu queria escutar a sua opinião. Como que essas pautas podem ser prioridade na agenda das lideranças para, de fato, a gente poder fomentar essa cultura ESG? Bom, curiosamente, hoje celebramos 10 anos da lei de cotas, né, nas universidades. E a lei de cotas, quando ela foi implementada há 10 anos atrás, ela muito baixa receptividade nos meios corporativos, né? Então, que é inundado pela cultura da meritocracia, na qual não tem empatia por esse olhar, né, de inclusão. A meritocracia, no final das contas, é quase que a antítese da inclusão. Muito bem, 10 anos depois, os resultados são cientificamente comprovados, eles são claros, e acho que isso pode servir muito de argumentação em prol de uma diversidade que, dentro das empresas que ainda são tocadas por pessoas que estavam na mesma estrutura de poder há 5 anos atrás, há 10 anos atrás e 15 anos atrás, que tomavam decisões do mesmo jeito, não é porque apareceu uma pauta nova que elas vão mudar de ideia do dia para a noite. Então, dificilmente a gente pode esperar que essas pessoas mudem sua forma de tomar decisão por empatia. Essa decisão ainda será uma decisão focada em negócios, olhada para o shareholder e não para o stakeholder. Ele vai olhar e falar, o que eu ganho com isso? Por que minha empresa será melhor se eu mudar alguma coisa? Então, o foco ainda é muito no eu, menos no coletivo. Eu acho que a gente ainda está nesse estágio inicial, futuramente acho que o foco será diferente. Mas não faltam argumentos que sustentem que empresas diversas são melhores tomadoras de decisão. Não há falta de embasamento, inclusive científico, ou experiências de empresas, cases, né, que mostram claramente que empresas diversas tomam melhores decisões. E não só no ponto de vista de decisões, mas, de novo, atração de talentos é nada mais do que você garantir boas tomadas de decisões futuras. Então, quando a gente vai hoje numa universidade que, enfim, está formando pessoas da geração Z, essas pessoas são antirracistas, essas pessoas se incomodam com homofobia, essas pessoas se incomodam com falta de diversidade. Elas vão querer trabalhar onde? Elas vão querer trabalhar num ambiente em que elas não são benquistas, que não valorizam aqueles valores que são fundamentais a ela, ou ao contrário. Então, a inclusão também é uma estratégia de captação de talentos. As empresas que não entenderem isso, provavelmente elas não recrutarão pessoas talentosas. E sendo bastante cínico também na argumentação, marcas que não sejam antirracistas, marcas que não se coloquem claramente em prol da diversidade, também terão dificuldade de vender esses produtos. Estabelecimentos que não forem são boicotados, né, cada vez mais pela geração Z. Então, se a pessoa quiser ser totalmente cínica e pensar só no negócio e não pensar no coletivo, ainda assim é um bom negócio. Ótimo. E você estava conversando e eu pensei em duas coisas aqui que eu queria abordar contigo. A primeira é que a gente tem visto no mercado financeiro nos últimos tempos, inclusive aqui no Brasil, esse movimento de algumas empresas que estão emitindo, né, títulos aí na praça com um lastro em questões ESG. Então, para dar um exemplo aqui para quem está nos escutando, eu tenho uma organização, eu pretendo captar $1 bilhão na bolsa, eu digo que vou pagar uma taxa de juros para quem me emprestar esse dinheiro, os acionistas, que é de X. No entanto, se eu cumprir uma meta de redução do consumo de água, talvez essa taxa vá mudar. Eu queria que você comentasse primeiro esse movimento dessas captações de recurso, levantação de capital com lastro em objetivos ESG. E segundo, por favor, Fábio, o seguinte, a gente tem visto o tema crescer aqui no Brasil, embora ainda não na mesma proporção que em outros países do hemisfério norte.
Mas um ponto que eu observo com atenção é que, no nosso caso, o debate ele ainda parece muito concentrado na dimensão ambiental, que é justa, que é importantíssima, que tem que ser debatido aqui, mas eu não vejo tanta atenção ainda no Brasil ao tema social. Eu queria saber o que você tem visto e como é que você acha que a gente pode endereçar essa questão, para que mais investidores olhem também para essa pauta da desigualdade, de enfrentamento ao racismo, as questões de diversidade, inclusão, etc. Pegando a sua primeira questão sobre os títulos da ESG que estão realmente crescendo numa velocidade bastante grande versus o que a gente tinha no passado. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado, porque como a gente tem um público que é celebratório, é muito possível que empresas lancem títulos com metas ESG muito modestas e sejam celebradas. E isso dá para a empresa um monte de benefícios. A primeira é que ela vai captar os recursos. Segundo, que ela vai sair bem na foto, no sentido de, poxa, é uma empresa sustentável, afinal, ela emitiu um título verde. Ela vai ter juros mais baratos e assim sucessivamente. Então, se os investidores e a imprensa não tiverem uma capacidade crítica de apontar os dedos e falar, opa, peraí, você está emitindo títulos sustentáveis e seu compromisso é tão frágil, ou seu compromisso ele não está relacionado ao core business da sua empresa, ou que não é algo que tenha tanta materialidade no seu negócio, que não faz sentido. Então, enquanto não desenvolvermos essa capacidade crítica, é um risco. Não estou falando que todas as empresas fazem, mas tem uma série de empresas que utilizam desse subterfúgio para poderem emitir títulos mais baratos e ainda sair bem na foto. Como os emissores desse título, quem ajuda nessas emissões, tanto as instituições financeiras quanto os escritórios de advocacia, eles são remunerados pelo êxito da emissão, não existe ainda quer dizer, tem consultorias que atestam a solidez das metas, mas estou falando do ponto de vista do investidor, tanto pessoa física quanto institucional, não tem aquela agenda de cobrança tão forte ainda. Então temos que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Sobre o S, a gente não pode esquecer que o ESG ele não chega no Brasil de forma natural. Ele vem importado. Quando ele vem importado, ele vem também com os problemas importados. Na Holanda, na Alemanha, na Dinamarca e etc., não há um problema sério de desigualdade social, nem de pobreza extrema, nem de racismo estrutural e etc, etc, etc. Então, quando esses investidores ou essa temática aporta no Brasil, ela vem com uma característica muito mais global do que local, muito mais global do que doméstico. Então, é natural nesse contexto, eu sou contra, tá? Mas só explicando, é natural nesse contexto que predominem as pautas globais. Então, mudança climática é uma pauta global, ela de certa forma está aqui. Dentro do lado social e da diversidade, por exemplo, que é o nosso assunto aqui hoje, equidade de gênero é uma questão global e, portanto, ela aparece mais no Brasil. Equidade racial não é uma questão global, e, portanto, ela aparece menos no Brasil. Indígenas e quilombolas, etc., também não é uma pauta global e, portanto, não aparece aqui no Brasil. Então, a gente precisa, aqui tratar do ESG doméstico. A gente tem que, num país que tem um social escrito com S minúsculo, a gente precisa escrever o nosso ESG com S maiúsculo e dar uma ênfase muito grande no lado social. E a gente tem que também entender que a pauta social ela vai muito além da diversidade. E eu não estou minimizando a importância da diversidade, muito pelo contrário, mas tem muita coisa dentro do social. A gente pode falar de precarização da relação de trabalho, que é algo que, enfim, a gente viu casos recentes de estagiários de escritório de advocacia tentando suicídio, alegando excesso de trabalho. A gente tem casos de
empresas de delivery com precarização do trabalho. A gente tem uma série de acidentes no trabalho, enfim, seja no trabalho no agronegócio, mas fabril também, tem uma série de problemas de proteção de dados. Todas essas questões e muitas outras fazem parte do lado social que a gente precisa olhar com muito mais atenção do que tem sido olhado hoje. Mas, de novo, como a gente tem o público celebratório, quando tem uma empresa com um conselho de 9 e chama 3 mulheres, há um aplauso coletivo, coloca-se essa empresa como responsável e cessa-se a cobrança em relação à pauta social, quando ela fez algo que é o mínimo do mínimo do mínimo. E sabe-se lá, né, como muitas vezes essas mulheres foram colocadas, são filhas do controlador, que elas não estão lá por serem mulheres, elas estão lá, eventualmente, se o controlador tivesse filhos homens, serão eles que estariam lá. Então, a gente precisa levar essas questões mais a sério do que estamos levando hoje. Eu fico pensando se não tem uma questão aí difícil, né, de ser endereçada, porque é o seguinte: os tomadores de decisão, via de regra, as pessoas que estão no topo das organizações, ou mesmo que estão tomando as principais decisões no mercado financeiro, numa sociedade como a brasileira, que é tão estratificada, são pessoas altamente privilegiadas, pessoas que muitas vezes, e a gente vê isso na nossa prática profissional, conhecem essas questões sobre as quais a gente está falando aqui. Em teoria, quer dizer, eu ando na rua, eu vejo pela janela do meu carro que aumentou o número de pessoas em situação de rua, eu ouço uma história ou outra de uma pessoa de uma outra classe social com quem eu convivo, mas não necessariamente aquilo me atravessa ou está próximo de mim. E aí eu fico me perguntando e queria te escutar também, como é que a gente faz então para sensibilizar esses tomadores de decisão no Brasil sobre a importância de traduzir o tema ESG para o nosso contexto e de endereçar alguns dos pontos que você mencionou aí, como, por exemplo, racismo estrutural e desigualdade? Bom, um pouco vocês já estão fazendo, né? Na gravação desse podcast, iniciativas como essa ajudam a qualificar o debate. Eu acho que não adianta falar do assunto, a gente tem que falar de uma forma qualificada. E quando a gente pensa exatamente naquilo que você colocou, né? Estrutura do poder, estrutura decisória, ainda das mesmas pessoas que decidiam há 5, 10, 15 anos atrás, que são basicamente homens héteros, brancos, meia-idade, etc., que são o estereótipo daqueles que são pouco empáticos com o lado social e pouco conhecedores da questão ambiental. Não é natural para essas pessoas incorporarem essas questões, a não ser que elas entendam que isso é bom para elas, né? Ainda o foco é muito no individual e não no coletivo. Então, como fazer? Tem, acho que algumas formas. A primeira forma, talvez mais otimista, é entender que no longo prazo isso se corrige sozinho. Porque a geração Z, em algum momento, ela vai entrar no mercado de trabalho, ela vai entrar em políticas públicas, ela vai entrar no mercado de consumo, ela vai ter poder discricionário de consumo e vai privilegiar as marcas que sejam responsáveis, elas vão entrar no mundo de investimento e vão investir em empresas responsáveis e rejeitar empresas não responsáveis, e com o tempo elas vão subindo nas suas carreiras e se tornarão os tomadores de decisão nas empresas, nas políticas públicas, em portfólios de investimento, no consumo e etc. e tal. Então, a longo prazo, estamos bem encaminhados. O problema é como chegar nesse longo prazo. E para chegar nesse longo prazo, eu acho que tem algumas formas que eu acho que elas não conseguem sozinhas resolver. Acho que o primeiro a gente precisa de um ambiente regulatório com mais rigidez nesses pontos, né? Então, na Europa isso já está acontecendo de uma forma bem mais adiantada, mas a gente precisa, infelizmente, né, de um arcabouço regulatório que ajude a gente fazer essa transição para algo mais responsável.
só para dar um pouco de contexto, saindo um pouco do social e do ambiental, 70% do PIB mundial já tem carbono regulado. A gente não fala disso muito aqui, porque no Brasil isso não existe, mas está falando 70% do PIB mundial, que empresas têm que pagar pelo carbono que emitem. Podemos aqui discutir se é muito, se é pouco, se a forma é adequada ou não adequada, mas está falando 70% do PIB mundial. Então, é algo... É um exemplo de aspecto regulatório que funciona. A segunda maneira, acho que é pela inspiração. Tem empresas que têm boas políticas, cada vez mais responsáveis, e que essas empresas são líderes nos seus setores. Isso leva a inspiração dos seus concorrentes. Poxa, vou dar um exemplo prático. Por que a Renner é a melhor empresa do setor têxtil do Brasil? Por que ela consegue uma estabilidade de retorno que as outras não conseguem, tem alta volatilidade? Por que será que ela tem menor risco que todas as demais, retornos maiores, etc.? Talvez isso motive seus pares a fazerem coisas parecidas com o que a Renner faz. Da mesma forma, se a Renner, pegando ela de exemplo, é responsável, isso significa que os seus stakeholders naturalmente terão que ser. Porque se a Renner é responsável, ela não vai querer comprar matéria-prima de fabricantes que violam direitos humanos, por exemplo. Então, se existe trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil em fornecedores da Renner, obviamente não seriam fornecedores da Renner. A Renner está lá auditando todos esses fornecedores, inclusive terceirizados e quarteirizados, para que isso não aconteça. Então, ela está provocando uma transformação na sua cadeia de valor. Se, continuando no exemplo da Renner, se a Renner fala muito sobre isso internamente, promove diversidade, enfim, traz exemplos internos, etc., ela também está formando cidadãos ESG, se é que existe esse termo. Então, esses cidadãos, eles não vivem só dentro da Renner, eles vivem nas suas casas também e tomam atitudes sendo inspirados por aquilo que eles veem dentro da empresa. Então, se a gente soma a questão da nova geração que está vindo, com o regulatório, com empresas que inspiram e um debate mais qualificado que tende a levar investidores a fazerem cobranças mais severas, financiadores a fazerem o mesmo, consumidores a fazerem o mesmo, eventualmente a gente chega lá. Ô, Fábio, você deu esse exemplo da Renner e eu fiquei pensando aqui, como que a gente pode ter mais informação sobre esses fundos ESG, bem numa perspectiva de educação financeira mesmo. Se as pessoas quiserem entender mais sobre esses investimentos, sobre performance, sobre rentabilidade, quais têm o menor risco, o maior retorno, tanto num processo de educação mesmo, informação, para eu saber o que tem acontecido no Brasil e no mundo, quanto por uma perspectiva de investimentos também. Se eu tiver algum tipo de recurso e eu quiser investir em um desses fundos, onde que eu posso me informar sobre a performance deles para que eu possa tomar esse tipo de decisão? Bom, aí, João, tem uma má notícia para te dar. A questão da má notícia não é nem a falta de disponibilidade de informação. A informação está lá. Informação de retorno, etc. O problema é a informação sobre a profundidade do gestor em relação à questão ESG. A questão, você ter um fundo ESG é quase que uma decisão autodeclaratória, né? Você lança um produto, chama de ESG, a autorregulação é ainda bastante frágil e um investidor, talvez, que esteja mais distante do assunto, ele não vai saber se determinada gestora leva esse negócio a sério ou é só um pouco de marketing, ou ou não. Então, acho que essa é a grande dúvida que, eventualmente, os investidores, tanto individuais quanto institucionais, têm para tomar decisão. Informações sobre retorno, elas são plenamente disponíveis. O problema são informações sobre processo. E quando muitos investidores vão pelo caminho errado, que é abrir a carteira, deixa eu ver no que aquele gestor investe. Não dá para saber por que determinado gestor compra determinadas empresas. Então, por exemplo, eu sou investidor de Renner, como eu acabei de falar. Pode ter gente que fala, poxa,
que Fábio é hipócrita. Ele fala tanto sobre sustentabilidade e investe numa empresa de fast fashion. E eu entendo o argumento, só que eu tenho 1000 contra-argumentos em relação a isso para poder rebater. Essas percepções de longe, elas não são possíveis de serem feitas. Então, o investidor erra quando tenta entrar dentro da carteira do gestor e interpretar por que ele tem isso ou aquilo. Qual é a dica, então, que eu dou? Não faça isso. O que você deve fazer, investidor, é olhar a gestora e não o fundo e muito menos os ativos do fundo. Que tipo de compromisso a gestora tem? Qual tipo de compromisso as pessoas físicas que são sócios da gestora têm? Que tipo de relatório a gestora tem? Quando ela fala sobre ESG, com que frequência ela fala e com que profundidade ela fala, né? E assim, talvez, os investidores estarão um pouco mais tranquilos em relação a isso. Essa daqui, Fábio, é uma temporada bastante didática do Diversitalk. Então, a gente está procurando apoiar as pessoas, tanto profissionais quanto investidores, a entenderem um pouco mais sobre o tema de ESG. Você aí é um dos pioneiros nessa pauta, profundo conhecedor do assunto. Conta pra gente aí como é que você se informa, que dicas que você poderia dar para no dia a dia a gente se manter ligados em relação ao que está acontecendo no mercado, mas que sugestões também você traria de, eventualmente, filmes, séries ou livros que você leu recentemente que te tocaram aí de uma forma especial? Boa, Ricardo. Eu ouvia tanto essa pergunta que a gente decidiu inaugurar uma área no nosso site que é uma biblioteca. Então, se você for no site lá da Fama Investimentos, você vai encontrar uma biblioteca ESG já separado por assunto. Então, tem questões ambientais, sociais e de governança. Aí tem livros, séries, documentários, filmes, papers acadêmicos, etc. Então, ali é um belíssimo ponto de partida para diversos assuntos socioambientais e também de governança. Então, mas esse é um conteúdo, não vou falar estático, porque a gente está sempre alimentando, mas é um conteúdo, talvez, inicial. E aí tem a questão das informações de dia a dia para as pessoas se manterem antenadas. E o bom é que existem várias newsletters que são gratuitas, né? Então as pessoas podem subscrever essas newsletters, por exemplo, a Capital Reset é uma delas, e é um excelente instrumento. Tem bastante gente que escreve sobre ESG. Eu, por exemplo, eu tenho a minha newsletter, eu sou bastante ativo nas redes sociais, LinkedIn principalmente. É uma outra forma, né, de pessoas seguirem, enfim, outras que estão dentro desse assunto. E eu acho que finalmente, acho que é importante colocar que em ESG não há verdades absolutas, né? Há muito espaço para o controverso, inclusive essa é a beleza do ESG. Então pode ser que o que eu esteja falando aqui, ou escrevendo nas minhas redes sociais, etc., suscitem um monte de debate, pessoas que pensem ao contrário. A gente já falou aqui de temas polêmicos, como, por exemplo, essa normativa da B3 sobre diversidade, que você mesmo apontou que há pessoas mais reticentes, e está tudo bem, faz parte do debate. O debate ele constrói, né, e ele alicerça os fundamentos. Então, quem está procurando coisas prontas, coisas binárias, não entendeu ainda a complexidade do ESG. Muito bom, né? Fugir dessas verdades absolutas, essa binariedade que você mencionou é super importante, né? Fábio, bom, recapitulando aqui então, o site que ele mencionou, pessoal, é famainvestimentos.com.br e você encontra o Fábio aí nas redes sociais como Fábio Alperovitch. Esse som de V, na verdade tem um W, tá tudo escrito aqui na descrição do nosso podcast. Fábio, muito obrigado por ter estado com a gente hoje, foi um excelente programa. Eu adorei, obrigado João, obrigado Ricardo, obrigado pelo convite. Sempre bem-vindo. Pessoal, foi o episódio do ABC do ESG, uma temporada inédita do Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, que tem o objetivo de aproximar você da prática ESG de ponta a ponta. O programa é gravado à distância, com apoio da equipe da UMAP BBDO. Você encontra a gente no aplicativo da Aurelo e também no Spotify, no YouTube, no Deezer e em todas as outras plataformas em que nós estamos presentes. Gostou? Então compartilha aí com as lideranças da sua empresa,
empresa, com a equipe, com as amigas, com os amigos e inclua a gente, claro, na nossa trilha sonora, na sua trilha sonora. Mande também as suas sugestões, as críticas, os elogios lá no nosso Instagram, @maisdiversidade. Com esse mesmo arroba, você pode marcar a gente quando for compartilhar o episódio ou até compartilhar com a gente como é que você está ouvindo esse episódio. Tá no metrô, tá na esteira, tá em viagem, tá na fila do banco? Faz uma foto aí e mostra pra gente. Até o próximo episódio. Valeu, João! Adorei, tchau Rick, tchau Fábio. Valeu, tchau, tchau.